mais um domingo, no toque do dia. Estamos recebendo várias visitas para termos pessoas diferentes falando de Jesus, mas de um aspecto diferente, de um ponto de vista diferente, para que assim ver que nosso Deus é grande, é amplo e ele pode falar de muitas maneiras em toda a área de nossa vida. Semana passada tivemos Bruno, né, aqui conosco, falando sobre profundidade. E hoje nós vamos receber Keila Regina, também dali da Igreja Neotestamentária, trabalha na área de discipulado, trabalha com jovens, tem um ministério muito amplo ali na Neotestamentária. Então queremos pedir sua preciosa atenção para esses minutos que vamos estar aqui falando um pouco sobre emoções, tá bom? Então, convido Keila Regina, pode chegar até aqui. Oi, deixa eu me organizar aqui. Ai, esse leão. Tem um leão aqui. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Eu vou tirar até esse óculos aqui, que ele tá refletindo um pouco. Vamos ver se eu enxergo, acho que sim. Tá. Essa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto que acho que vem bem a calhar nesse momento que nós estamos vivendo, né? Muitos ficando emocionalmente abatidos diante dessa pandemia, diante de tantas dificuldades que nós estamos vivendo. Então, pessoas estão com problemas que são reais, né? E que justificam muitas vezes as emoções que nós vivenciamos, porque muitos podem estar perdendo seu emprego, tendo mais dificuldade, tendo que se reinventar diante de tudo isso, né? E muitos ficando em casa o tempo todo, sem sair, perdendo muito dos relacionamentos, principalmente pessoas que muitas vezes têm já um relacionamento bem acentuado, gostam, né, de se relacionar com pessoas e aí quando se veem sozinhos, trancafiados, e aí pode gerar uma série de emoções que nós consideramos desagradáveis na maioria das vezes, né? Emoções como tristeza, como o desânimo, né? Ira também muitas vezes, são emoções que a gente considera desagradável. Então, essa manhã eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre as emoções, né? Então, antes da gente falar sobre emoção em si, uma coisa importante é que nós precisamos entender que nós, enquanto seres humanos, nós fomos criados por Deus como seres emocionais, né? Nós somos completos, porque a narrativa bíblica diz lá em Gênesis o quê? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E muitas vezes nós desconsideramos a semelhança em relação à nossa alma, em relação àquilo que nós sentimos. Então, o ser humano, ele é criado e ele estende o que? Na sua dimensão física, espiritual e emocional, ou seja, o homem é corpo, alma e espírito. E se você for ler na Bíblia ali, a Bíblia revela Deus em muitas histórias, em muitas narrativas, um Deus também emocional. Quando nós lemos lá em Gênesis mesmo, nós vemos o quê? Que quando Deus criou a terra, ele se deleitou, ele teve prazer na sua criação. Então, o que isso quer dizer? Ele se alegrou, ele ficou feliz com aquilo que ele tinha criado, né? Então, mais à frente, quando nós vemos ali na época de Noé, que, né, a raça humana estava corrompida, era má, a Bíblia diz o quê? Que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E a Bíblia fala que, como que é? Pesou o seu coração.
ou seja, entristeceu o seu coração pela criação. Né? E aí nós vamos, no decorrer de toda a narrativa, você consegue identificar os sentimentos de Deus. E falando não só do Velho Testamento, mas se a gente for falar do Novo Testamento, Jesus, que é Deus entre nós, né, que se fez homem, quando você lê ali os relatos nos evangelhos falando sobre Jesus, nós temos várias narrativas mostrando que Jesus, ele se compadeceu das pessoas. Jesus, ele chorou quando ele ficou sabendo de Lázaro que havia morrido. Então, tudo isso demonstra o quê? Os sentimentos de Jesus como homem também. Né? Antes dele ser morto, a Bíblia fala que ele estava angustiado. E o que é estar angustiado se não demonstrar o quê? A emoção que estava ali naquele momento. Né? Então, Deus, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós pensamos, né? Deus pensa, portanto eu penso. Né? Deus tem vontades, eu também tenho vontade. E se Deus se emociona, eu também me emociono, eu também sinto. Só que muitas vezes nós ignoramos esse aspecto. Nós consideramos apenas outros, às vezes como cristãos, nós consideramos o aspecto espiritual, nós consideramos até o aspecto físico, né? Quando somos acometidos por doenças, mas nós esquecemos de considerar também esse aspecto emocional, porque nós temos dificuldade de olhar para dentro de nós e identificar as nossas reais emoções e atitudes que decorrem disso, né? Peter Scazzero, ou Scazzero, não sei exatamente como que é a pronúncia do nome dele, ele escreveu um livro que chama, até aconselho você que tem interesse nessa área, que gosta disso, ele chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Ele diz que a saúde emocional e a maturidade espiritual são inseparáveis. O que isso quer dizer? Que não é possível você falar que você é espiritualmente maduro se emocionalmente você é imaturo. Ou seja, se você não tem uma inteligência emocional, se você não consegue lidar com as suas emoções, se você é envolvido completamente por ela e não consegue alcançar esse equilíbrio, né? Então, espiritualidade e a parte emocional de quem somos, elas são inseparáveis. A maturidade caminha junto nesses dois aspectos. Então, nós não podemos mudar ou deixar que Deus nos transforme quando nós não conseguimos entender quem somos. Quando nós não conseguimos entender de que forma que as emoções também podem estar nos abalando ao ponto de limitar a nossa transformação, ao ponto de limitar a nossa caminhada, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento em Deus. Né? Então, esse mesmo autor, ele pontua aqui que muitas vezes nós vivemos muita pressão, e essa pressão vem de nós mesmos. Para quê? Para demonstrarmos que nós somos sempre fortes, né, espiritualmente, porque às vezes nós nos sentimos o quê? Culpados por não atender os padrões, por muitas vezes não ter o sucesso, e acaba que nós colocamos as máscaras diante das pessoas sem revelar e sem reconhecer aquilo que realmente eu estou sentindo, aquilo que realmente está dentro de nós. Né? E uma parte importante é o quê? Que nós esquecemos que na Bíblia muitos homens tiveram as suas histórias reais relatadas. Né? Se a gente for analisar lá a vida de Davi, Davi era considerado o homem segundo o coração de Deus. Né? Isso quer dizer que Davi ele não teve angústias, ele não sofreu dificuldades, ele mesmo não teve algumas coisas, ele não pecou. Não, a Bíblia não diz isso. Porque a Bíblia é revelada pelo Espírito Santo ali e as histórias, elas não foram retiradas dali para que nós possamos aprender. Porque Davi, como rei, ele podia ter tirado alguns trechos da história dele dos livros históricos de Israel, mas ele não fez isso. Por quê? Porque é a realidade do ser humano. Então, se a gente for analisar a vida de Davi,
ele cometeu adultério, ele cometeu assassinato, foram vários escândalos familiares, né? Ele poderia ter escondido isso? Poderia. Mas se a gente vai ler ali nos Salmos e a gente vê Davi salmodiando ao Senhor, o que ele faz? Ele coloca o seu coração, ele abre a sua alma, ele revela os seus sentimentos. Então ele coloca diante de Deus as suas frustrações, a sua ira, a sua repugnância, a sua tristeza. E o que é isso, se não expressar as emoções, né? Então, eu vou até ler um trecho que esse autor fala. Ele diz assim, que João Marcos, ele abandonou Paulo. Elias, ele se esgotou e ele foi um grande profeta, tá? Ele se esgotou emocionalmente. Mais para frente vou falar qual foi esse esgotamento. Jeremias, ele era deprimido e tinha pensamentos suicidas. Se você for ler Lamentações de Jeremias, tudo que Jeremias fala, ele fala, foi-se a minha esperança. Então você vai ler todas as falas de Jeremias ali em Lamentações, né? Altamente depressivo com a situação que estava acontecendo ali. Tomé duvidou, Moisés era temperamental, embora tenha sido chamado homem manso, ele passou por vários momentos extremamente explosivos. Que mais? Timóteo tinha úlceras, ele era um líder espiritual, até quem é líder aí, que é pastor, sabe bem o que se passa, né, na administração ou no cuidado das ovelhas. A gente não sabe por que Timóteo tinha úlceras, se era uma questão emocional, provavelmente, né, que muito das úlceras são. E todas as pessoas, elas mandaram uma única mensagem, e isso vem inspirar os nossos corações, que todo ser humano na Terra, independente de seus dons, independente das suas forças, é fraco, é vulnerável e totalmente dependente de Deus. Glória a Deus por isso. Que nós temos um Deus que é forte, que pode nos manter, que é um Deus que está aberto a ouvir as nossas fraquezas, que está pronto para nos acolher nos momentos mais difíceis da nossa vida. Esse é o nosso Deus, né? Então eu só posso entender que sou dependente quando eu consigo reconhecer que eu sou fraco e sou vulnerável. Então o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a aceitação do sentimento. Porque muitas vezes nós não aceitamos o sentimento, a emoção que nós estamos sentindo. Porque, como eu disse, nós queremos fugir das emoções desagradáveis. Ou seja, eu não quero me sentir triste. Quem quer se sentir triste? Eu não quero ficar irada, né? Eu não quero sentir repugnância de ninguém e nem das coisas. E também porque, como cristão, né, nós consideramos o fato de sentir um pecado. E quando a gente fala sobre a ira, né, a Bíblia fala o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Não é o sentimento em si, mas o que eu faço com esse sentimento. Se eu deixo que esse sentimento me engula, ou seja, eu vivo em função dele, ou eu consigo trazer a um raciocínio, ou seja, um entendimento sobre isso que eu estou vivendo. Isso nós vamos esclarecendo no decorrer dessa live. Eu vou tentar ser rápida, que é um assunto bem extenso. Eu até cortei algumas coisas. A gente pode, de repente, mais para frente, falar um pouco mais sobre isso, né? Então, nós precisamos refletir. E não tem como refletir sem saber o que eles são, né? Sem identificar esses sentimentos. Porque o que acontece? Muitas vezes nós enterramos esse sentimento. E eu vou falar uma experiência que eu tive. Eu sofri de crise de pânico. Eu tive pânico um período da minha vida. E esse período eu tinha uns 20 e poucos anos. Foi quando meu pai e minha mãe adoeceram. E minha mãe já tinha tido câncer, logo depois veio meu pai. E nesse período eu estava trabalhando.
Então, eu me ocupava do meu trabalho o tempo todo. Então, eu tinha ministerialmente trabalho na igreja também. Então, de manhã cedo eu já ia trabalhar. Primeiro ia para academia, 6 horas da manhã, ó, meu dia agitado. Depois ia trabalhar, saía, às vezes eu nem voltava na hora do almoço para casa. À tarde ficava no trabalho. Saía à tarde, eu ainda ia para as atividades da igreja. E o que acontecia? Tudo acontecendo em casa, meus pais doentes, eu tinha que estar lá também, mas aparentemente tudo bem, né? Olha como que ele é forte, né? Ela sai bem dessa situação. Mas o que aconteceu? Eu não estava levando em consideração o que estava acontecendo dentro de mim. Eu não estava observando os sinais emotivos que estavam dentro de mim, que aquilo realmente estava me causando o quê? Preocupação. Estava causando o quê? Uma certa angústia e que eu estava entristecida com tudo aquilo que estava acontecendo com os meus pais. Mas eu não parava para me deixar sentir. Eu me ocupava muito durante o dia, eu tinha uma vida extremamente ativa. Só que o que aconteceu? Meu corpo, ele sentiu muito mais rápido do que a minha mente teve consciência. E às vezes pode acontecer isso. Você não está parando aos sinais emotivos que você está dando. Você está correndo na sua vida, fazendo um monte de coisa, ou às vezes mesmo nessa pandemia. Você pode estar se ocupando em casa, não está conseguindo lidar com as emoções que estão aflorando dentro de você, mas seu corpo já começou a dar sinais. Porque o nosso físico, às vezes, dá sinais mais rápido, ele identifica muito mais rápido o que está acontecendo no emocional da minha vida do que a minha própria consciência. E foi isso que aconteceu. Até eu começar a ter crises de pânico, de madrugada, acordar com o coração acelerado, era formigamento, era sangue, né? Meu coração acelerado, meu sangue corria com mais agilidade. O que? É uma emoção chamada ansiedade, que também é necessário para a sobrevivência. Né? Deus é sábio, ele não nos deu emoções que não tenham suas funções adequadas. Né? Então, toda emoção, ela tem as suas funções, elas são essenciais para a vida. Né? Só que nesse caso, ela começou a ser prejudicial para mim. Né? Então, eu comecei a ter crises de pânico. Então, o que pode acontecer? Deus fala conosco também por meio de uma tensão muscular, um frio no estômago, através da nossa agitação, o acelerar do meu coração. Deus às vezes pode estar gritando conosco de alguma forma, porque o nosso físico está transparecendo isso e nós não temos consciência disso, né? Então, quais são essas emoções, né? Porque eu só estou falando das emoções, mas eu não identifiquei ainda. Quais são essas emoções? Alguns pesquisadores, eles classificam as emoções em algumas... tem 8 famílias, mas eu acrescentei mais uma aqui, porque esse pesquisador em si só falou dessas 8 e não incluiu a alegria, porque a alegria também é uma emoção. Então, a alegria, a raiva, dentro da raiva tem a fúria, a hostilidade, contrariedade, a tristeza, né, que entra o quê? O sofrimento, a autocomiseração, o desespero, a depressão, a solidão, o medo. O que tá dentro dessa classe de medo? Ansiedade, tá? Ansiedade está dentro da classe do medo. Impaciência, nervosismo, horror, terror, apreensão. O prazer, né, na verdade está aqui, alegria, prazer, alegria, alívio, contentamento. Por isso que eu disse, quando Deus teve prazer, deleite na sua criação, o que estava falando lá em Gênesis, ele estava alegre, ele estava contente com o que ele havia feito, né? Empolgação, euforia, êxtase. Aí o amor entra aceitação, confiança, né? Devoção, adoração. Por isso que quando a Bíblia fala amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, é uma atitude, é uma emoção de quê? Adoração. A gente adora porque a gente ama a Deus acima de todas as coisas, né? Surpresa, comoção, admiração, espanto,
desgosto e vergonha, né? Então, a gente não pode subestimar a importância das emoções em nossas vidas, porque nós organizamos as nossas vidas, às vezes, para quê? Às vezes não, sempre, né? Para maximizar, ou seja, para aumentar as experiências que nos dão emoções agradáveis. Então você vai fazer o quê? De tudo para que no seu dia a dia você tenha experiências que te tragam o quê? Tristeza? Não, né? Eu vou fazer tudo para que meu dia seja agradável, para que meu dia seja prazeroso, para que meu dia seja alegre. Só que também a gente gasta muita energia fazendo o quê? Minimizando aquelas experiências que nos causam dor, que nos causam sofrimento. Então a gente despende muita energia nisso, querendo anular as emoções desagradáveis. Mas eu vou falar de algumas aqui, que tem algumas emoções que a gente considera desagradáveis, que elas são fundamentais para a nossa vida, né? Para nosso amadurecimento, para nosso crescimento. Eu não sei se vocês assistiram Divertidamente. É um filme para criança, diz que é excepcional, mas é para adulto também, porque a linguagem dele, como ele nos explica, nos ensina sobre as emoções, é surpreendente, né? Então, se você não assistiu ainda, aconselho, você assiste Divertidamente. Ele conta a história de uma menininha chamada Riley e conta como que as emoções são organizadas dentro dela, né? Mas eu vou citar só o comecinho, que é quando a Riley nasce. E quando a Riley nasce, uma das primeiras emoções que aparecem na vida dela é a alegria. E isso é bem verdade, porque quem ajudou a fazer esse filme foi o Paul Ekman, que ele é um expert nessa área das emoções. E os cientistas eles falam que a emoção da alegria é uma das primeiras emoções que a criança tem. Né? Porque ela nasce, tem o aconchego, tem ali o deleite da mãe, né? Tá no colo da mãe, então assim, é aquele sorrisinho que a mãe vê, né? Às vezes a criança nem tá rindo, mas a gente vê o sorriso no rostinho do filho, né? Então ele tá ali, então a alegria. E o que acontece? Ali no desenho, a alegria é personificada. Então, o que a alegria queria? Ela não queria que a Riley tivesse experiências dolorosas. Então, qualquer memória da Riley, ela queria tocar, porque se a alegria tocasse naquela memória, a memória dela seria alegre. E ela não deixava a tristeza tocar naquela memória, porque ela achava que a Riley não podia ter experiências tristes. Ela não podia ter memórias tristes. Mas aí no decorrer do filme, né? Eu não vou contar o filme, mas infelizmente vou ter que contar o desfecho. A gente precisa entender que em algumas etapas da nossa vida é necessário a tristeza. E eu vou falar um pouco sobre a tristeza mais à frente, que a tristeza tem uma função essencial no nosso desenvolvimento, essencial para a nossa vida. E por que nós precisamos vivenciar essa emoção com a intensidade dela, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, todas as emoções, elas têm suas funções e elas também têm o seu perigo, né? Então, por exemplo, as emoções, elas podem anular o que a maioria dos psicólogos considera os motivos essenciais que impulsionam nossas vidas, né? Por exemplo, as pessoas não comerão se elas acharem um alimento extremamente repugnante, se for nojento. Então, o que acontece? O sentimento, ou seja, a emoção ali de nojo, ela sobressai ao instinto de sobrevivência, né? Então a emoção triunfa sobre a fome, né? Um exemplo de emoção triunfando sobre outras coisas, a gente pode ver a vida de Elias. Elias, se você for ver ali, logo que ele confronta os profetas de Baal, né? E fala para os profetas de Baal fazerem um altar e ele ia fazer outro para eles chamarem os deuses dele para ver se ia tacar fogo do céu. E aí naquele momento, né?
eles são envergonhados porque não acontece nada, mas quando Elias chama a Deus, cai fogo do céu. Ele tinha acabado de fazer um feito milagroso, excepcional, diante de todo mundo. E aí a rainha de Israel, Jezabel, ela fica irada com isso e ela fala que ia matar Elias. E Elias foge. Elias tinha acabado de vivenciar isso e ele foge com o quê? Com medo de Jezabel. E ele vai para longe e a Bíblia fala que Elias, ele teve vontade de morrer. Ele fala sobre isso. Né? Estou sozinho, ele fala para Deus. Não tem mais ninguém, nenhum profeta. Quero morrer. Né? Totalmente triste, totalmente depressivo, desejando a morte por causa de uma mulher que afrontou ele, disse que ia morrer, e ele teve medo, mesmo ele vendo toda a situação que tinha acontecido, ele foi engolido por aquela emoção. Então, conscientemente, ele não conseguiu considerar tudo aquilo que Deus já tinha feito. Ele nem lembrou o que Deus já tinha feito, porque já tinha dito, Deus já tinha falado que estava separando profetas. Então, o que acontece? Deus vai lá, manda um anjo e alimenta Elias e ele prossegue. E aqui eu quero fazer um parênteses, que talvez você esteja nesse momento, assim como Elias, sendo engolido pelas emoções. Porque se a gente não encontrar um equilíbrio nisso, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue ter consciência do que está acontecendo. E aí a gente começa a ser movido pelo que a gente está sentindo. Então, talvez você esteja nesse momento assim. Então, eu quero te dizer o seguinte, nomeie sua emoção. Qual é o tipo de emoção que você está sentindo? Será que você perdeu a consciência ou o raciocínio porque a sua emoção está muito grande dentro de você? E os seus pensamentos são que nem de Elias, de morte, né? Porque Elias, ele não pensava em solução mais. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que nenhuma emoção acontece do nada. As emoções são decorrentes de um pensamento, elas são decorrentes de alguma imagem ou de alguma coisa. Nós vamos falar sobre os gatilhos das emoções. Por que eu me emociono, né? Então, o que a gente entende? Todas as emoções são ruins? Não, né? Aquilo que aconteceu com Elias, né? Claro que o que aconteceu foi um extremo. E eu quero dizer para você, coloque diante de Deus, naquele momento, Elias, ele colocou aquela emoção, aquilo que estava passando na sua mente, diante de Deus. E Deus trouxe refrigério, não só para a sua mente, mas para o seu corpo e para a sua alma. Então, Deus, ele é o mesmo Deus, ele continua trazendo refrigério para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Então, nós precisamos entender que nem todas as emoções não são ruins, elas têm as suas funções. Então, eu quero vou citar somente 2 emoções, tá? Tem várias, então vai muito tempo, então vou falar só de 2. Uma delas que eu queria falar com vocês é a tristeza, porque normalmente é uma emoção que a gente considera desagradável, né? Então, o que é tristeza? Que quando vem essa emoção? Quando acontece algum tipo de perda, né? Perdas podem ativar a tristeza, seja de pessoas, seja de emprego, seja a perda da segurança, né? Nesse momento de pandemia, está acontecendo muita coisa diferenciada e talvez você tenha perdido seu emprego, ou tenha perdido alguém muito querido, ou tenha perdido até mesmo as esperanças, né? Então, tudo isso pode ativar a tristeza. O que pode ativar a tristeza também? Rejeição. Seja de um amigo, às vezes é um amigo tão chegado a você que te rejeitou, deixou a amizade, o relacionamento que você tinha. Ou seja a rejeição de um namorado, ou alguém que você estava afim, né? Hoje em dia, não sei nem se é mais essa palavra, afim, se já mudou. Sou novinha, gente, mas talvez seja alguém que te rejeitou, né? Nesse sentimento amoroso, ou a perda da sua autoestima, porque você fracassou, às vezes, no trabalho, né? Ou você
tinha um objetivo financeiro no seu trabalho, você não alcançou, houve uma decepção ali, a perda de admiração de alguém, ou alguém que você esperava que te elogiasse, mas ao contrário, não te elogiou ou não falou nada. Isso tudo pode te trazer tristeza. O que mais? A perda da saúde, né? Talvez você esteja doente, talvez esteja com Covid, esteja tomando tanto, seja uma tristeza tão acentuada para você e que você não está pensando que você pode sair dessa. Você pode ser curado, sim. E às vezes as pessoas morrem de tristeza porque não vem esperança. Ah, adoeci. Não, o único resultado é a morte. Tá vendo a ligação do que eu penso com a forma que eu emociono? Né? Então, a perda de parte do corpo ou de uma função devido a algum acidente, enfim, tem uma série de coisas que pode trazer tristeza para nós. Mas só que a tristeza ela tem funções excepcionais para a vida. O quê? A tristeza e a angústia são expressões faciais, porque quando a pessoa está triste, você vê no rosto dela que ela está triste. Né? Principalmente pessoas que são altamente observadoras, elas percebem quando você está triste. Né? Então a gente expressa na nossa face, no nosso corpo, a pessoa já decai. A tristeza traz isso. Como nós somos corpo, alma e espírito, uma coisa está interligada à outra. Então elas acabam se refletindo. Né? Então a expressão, a forma de falar, a pessoa, né, demonstra essa tristeza. E qual é a função da tristeza nesse momento? Trazer a ajuda dos outros, apoio social. Você pode ver que quando as pessoas estão tristes, os outros vêm acolher mais. A gente vai ler lá na Bíblia, eu não lembro qual é o capítulo, mas Paulo fala que ele estava agradecendo pela chegada de Tito, que veio para consolar Paulo. A gente sabe o que Paulo estava vivenciando ali. Não sabemos que emoções Paulo estava tendo, mas o fato que ele foi consolado com a vinda de alguém. Então a gente entende o quê? Que Deus nos consola, mas Deus também usa pessoas para nos consolar. Então a tristeza, ela faz essa função também, do aconchego, do cuidado, do consolo. E também a tristeza, ela enriquece a experiência trazendo o quê? O sentido para aquela perda. Foi fundamental quando meus pais morreram, eu parar e vivenciar aquele momento de tristeza, vivenciar aquela perda e dar sentido para aquilo. Eu tive que viver aquilo e trazer uma experiência, um significado para aquilo. É claro que eu tive uma ajuda fundamental do Espírito Santo na minha vida, que me consolou, me fortaleceu. Eu tive pessoas, olha que coisa surpreendente. Eu tive pessoas que me envolveram, pessoas, amigos, família, que me consolaram de uma forma, porque nesse momento de tristeza eu alcancei cura por causa do consolo de pessoas e também por causa do total aconchego do meu Senhor. Então, fundamental. Eu não deixei que aquela tristeza me engolisse. Né? Porque eu poderia ter o quê? Entrado numa depressão. Se não tivesse trazido um significado, vivenciado aquilo. O que acontece muito, eu vejo hoje em dia? As pessoas não querem lidar com suas emoções. E às vezes elas começam o quê? A se medicar. Eu não estou dizendo que, parênteses aqui, tá? Eu não estou dizendo quando a pessoa está num tratamento acompanhado por um médico, não é fundamental em alguns casos, são. Mas, mesmo assim, a gente sempre aconselhava, você estava no tratamento psiquiátrico, você está tomando algum tipo de medicamento, faça um atendimento paralelo com um psicólogo, com um profissional, com um conselheiro, com alguém que possa te ouvir e possa te ajudar a dar sentido para essa situação, para que você possa colocar para fora aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando.
Mas as pessoas estão se medicando e abafando, não querem lidar com isso. O que acontece? Você só estende, você vai estender, porque o remédio vai te dopar, ele não vai te fazer pensar. Ele não vai te fazer lidar com aquilo, porque ele vai aplacar aquela emoção, tipo, vai dar uma abafada naquilo, né? Então, querida, é fundamental a gente lidar com isso. Saber lidar com isso. Se você não consegue, procure alguém. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Permita que a pessoa reconstrua. O que a tristeza faz? Permite que a pessoa reconstrua seus recursos e conserve a sua energia. Então, a tristeza é uma das únicas emoções que nos faz parar para pensar sobre a vida. Ela nos dá essa possibilidade. Só porque eu sou triste, estou triste, quer dizer, numa situação, isso faz eu avaliar o que eu estou vivendo. Opa, o que está acontecendo nessa situação? De que maneira que eu posso sair disso? Como que eu posso aprender a lidar com essa situação? Né? Porque a Bíblia, Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, nós não vamos viver num mundo sem emoções desagradáveis. Nós vamos tê-las, mas nós temos que aprender a lidar com elas, tá? Outro exemplo, bem comum também, a raiva. Vou falar sobre a raiva, né? O que acontece? Como que a gente se ira normalmente? Né? Normalmente, por exemplo, frustração em relação a alguma coisa, né? Pode gerar raiva. Quando alguém está tentando nos ferir fisicamente ou psicologicamente, né? Por exemplo, quando alguém está nos insultando, falando algo que não é verdade sobre nós, né? O que acontece? A reação é: vou mirar, vou socar a cara dessa pessoa, vou responder para ele, vou tentar me defender e sei lá, uma série de respostas físicas, né, comportamentais que a gente pode ter. Mas assim como na tristeza, a raiva também tem suas funções, tá? Então ela pode nos motivar o que? A interromper ou alterar tudo o que nos provocou a raiva. Então a raiva nos dá essa possibilidade de mudar aquela realidade, né? Mudar aquela situação. Então na injustiça, a raiva motiva ações que promovem mudanças. Deveria, na verdade. A raiva nos indica o quê? Que algo precisa mudar. A raiva informa que os outros a respeito do problema. Opa, existe um problema aqui, tem algo tirando a minha paz, me irritando, eu preciso mudar essa situação. Né? A Bíblia fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Isso não quer dizer que eu não posso irar. Eu posso, é uma emoção minha, mas o que eu vou fazer com ela? Se a pessoa está fazendo algo que eu não estou gostando, eu não vou chegar nela e vou bater nela, né? Isso é fora dos princípios que Jesus nos ensinou como cristãos, né? Então tem uma série de princípios e questão moral, enfim, de relacionamento, que eu preciso entender que eu não vou fazer, mas eu preciso achar uma alternativa, né? Eu sempre falo, na hora da raiva, não tenta resolver as coisas. Espera acalmar, espera essa ira passar, senta, conversa, resolve na hora da paz, de uma forma a apaziguar e resolver esse problema para que ele não se acentue ao ponto de quê? Porque muitas pessoas não identificam que elas estão se irando com algumas situações. E ela vai engolindo. Sabe aquelas pessoas que não falam nada? Né? Tá acontecendo alguma coisa, ela engole. Acontecendo alguma coisa, ela enterra. Só que vai chegar uma hora que aquilo vai explodir, né? E algumas podem explodir para dentro de si, outras podem explodir para o outro. Então, em vez de se machucar, acaba machucando até mesmo pessoas que não tem nada a ver com isso, né? Onde é seguro a gente se irritar. Pode acontecer isso. Às vezes alguém fora te irritou, você guardou. Só que ali nos relacionamentos das pessoas mais próximas a você, assim, vamos supor, em casa, você se ira e se irrita e responde mal com alguém que não fez nada para você. Não é a fonte da ira, mas você descarrega nela, né? Então a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa identificar, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos correr aqui, senão
Então, não se ponha o sol sobre a sua ira. O que, que a Bíblia está dizendo? Não durma irado, não passe muito tempo irado, não deixe isso fazer morada dentro do seu coração. Porque isso só vai trazer malefícios para você mesmo e até mesmo para as pessoas que convivem ao redor de você, né? Então, as emoções, elas nos preparam para lidar com eventos importantes da vida, né? Nós não temos muito controle a respeito de como nós e quando nós vamos nos emocionar. Por exemplo, às vezes a coisa aconteceu uma situação e isso nos entristeceu. Eu não tenho como prever que aquilo vai me entristecer. Eu só sei que aquilo me entristeceu depois de um tempo, né? Então a gente não tem esse controle. Mas é possível, embora não seja fácil, fazer algumas mudanças naquilo que ativa as nossas emoções. Daniel Goleman é um escritor, ele fala sobre inteligência emocional, ele fala o seguinte: os altos e baixos dão tempero à vida, mas precisam ser vividos de forma equilibrada. Na contabilidade do coração, é a proporção entre emoções positivas e negativas que determina a sensação de bem-estar. Não se trata de evitarmos sentimentos desagradáveis para que fiquemos satisfeitos, mas antes de não permitir que sentimentos tempestuosos nos arrebatem, atrapalhando o nosso bem-estar. Então, o que a Bíblia diz também sobre isso? Porque o que eu tiro daqui? Equilíbrio, né? Equilíbrio. E a Bíblia falou que lá em Provérbios 3:21, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Eu falo que o equilíbrio é o mais difícil de alcançar na nossa vida. A verdade, quando a gente lê lá sobre os frutos do Espírito, o fruto do Espírito Santo, um deles é domínio próprio, ou seja, é equilíbrio, né? Então, Provérbios 16:21 fala o quê? O sábio de coração, e coração aqui, a palavra é lebe, né? E lebe e lebab, ele não está dizendo de coração físico, ele está falando do coração, sentimento, vontade, emoções. Então, o que Provérbios fala? O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. E lá em 2 Timóteo fala assim, 1:7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, né, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, né? Então, essa é a palavra. Mas para que tenhamos equilíbrio, precisamos saber como estamos sentindo. Então, por que nós nos emocionamos? Né? Quando ficamos emocionados, afinal? Existem alguns gatilhos. E a partir daqui, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque talvez existam uns gatilhos que estão te emocionando e talvez você não esteja identificando esses gatilhos. Então, um deles é o quê? Para cada emoção que a gente tem, pode haver alguns eventos armazenados na nossa mente. Por exemplo, pode ter pessoas que têm fobia a cachorro. Eu vou dar um exemplo bem assim, meu pai tinha fobia a gato. Fobia. O gato não fazia nada, mas ele tinha fobia. Mas o que aconteceu? Teve um evento armazenado na sua mente. Quando ele era pequeno, jogaram um gato nas costas dele. Então, isso deu o quê? Pânico nele, medo. Então, depois que acontecia, ele já tinha fobia a gatos. Por quê? Ficou armazenado em sua mente. Às vezes, você tem medo em relação a algumas coisas, porque alguns eventos que já aconteceram na sua vida, no decorrer da sua vida, ou foram aprendidos, porque às vezes os pais também ensinam alguns medos para os seus filhos, né? Às vezes a gente fica ansioso em algumas situações e o nosso filho, que é esponja, não esqueça disso, seu filho é esponja. Às vezes eu vejo minhas filhas fazendo exatamente o que eu faço, ou seja, eles estão observando o tempo todo. Então, qualquer coisa que acontece ali, ela está sugando. Então,
Então, às vezes, a gente vive ansioso em algumas situações e os nossos filhos aprendem a ser ansiosos também. Né? Então, às vezes, a gente aprendeu a se comportar, a se emocionar em determinadas situações. Né? Por exemplo, presenciar uma reação emocional de outra pessoa. Às vezes está conversando com alguém e aquela pessoa conta uma situação que você não viveu, mas ela começa a chorar e você empaticamente se emociona ali também, né? Então isso pode ser um gatilho. Por exemplo, violação de regras sociais pode trazer emoções como ira, né? Raiva, né? Repugnância. Falar a respeito das experiências emocionais do passado também pode ativar nossas emoções. Às vezes algo que você vivenciou há muitos anos atrás, você está contando ali, e isso é um gatilho para você se emocionar, né? Enfim, todos nós podemos compartilhar emoções, nós podemos senti-la de modo empático. Por exemplo, pensamento. Eu já ouvi muita gente falar, eu acordei triste. Eu quero te dizer que ninguém acorda triste do nada, tá? Você não vai se emocionar sem alguma razão. Então, pergunte o que está passando pela sua cabeça quando você acordou triste. Com certeza tem algum pensamento, ou alguma imagem, ou alguma coisa que está ali na sua mente. Mas às vezes a gente não para sondar isso, para perguntar por que eu estou me emocionando, né? E é um assunto, assim, que nós poderíamos falar a manhã inteira, porque existem várias coisas que a gente pode compartilhar. Mas eu quero finalizar essa manhã dizendo o seguinte. Primeira lição que nós podemos tirar de tudo isso. Não fuja dos seus sentimentos. Não fuja. Porque é importante a gente se permitir sentir. Sabe que uma das estratégias do pânico que eu aprendi, que eu tive que lidar, é que, porque eu acordava de madrugada, o meu coração acelerava, eu achava que eu ia morrer. Esse era o pensamento que vinha. E eu ficava mais desesperada ainda, porque eu achava, meu coração vai parar, eu tô tendo um infarto, enfim, né? Mas quando eu aprendi que eu precisava sentir, então a primeira coisa que eu pensava, calma, Keila, isso é ansiedade. Você está ansiosa. Sinta ansiedade, ok? Vai passar. E é isso. Então, se permita sentir, sem censurar suas emoções, sem julgá-las como erradas, né? Principalmente aquelas que consideramos prejudiciais. Então, reflita, pondere para decidir o que fazer com isso. Né? Se você está se emocionando, não resolva engolido por ela. Né? Identifique ela. Consegue identificar qual é a emoção que está acontecendo com você agora? Identifique os seus gatilhos. Né? O que foi que ocasionou isso? Foi um pensamento, foi uma situação, foi algum pensamento antigo, foi a emoção de alguém, tá acontecendo isso, aquilo na minha vida, talvez é isso que está desencadeando, né? Pergunte-se, como me sinto de verdade com essa situação? Lá no Salmo 42, Davi pergunta para sua alma assim, por que está abatida, ó minha alma? Por que desfalece dentro de mim? E aí ele continua, confia em Deus, eu ainda o louvarei. É quase como se Davi tivesse dado um comando para sua alma. Alma, por que você está abatida? Então, por que você está triste? Por que você está irado? Por que você está angustiado? Por que está com repugnância? Né? O que está acontecendo? Que está tomando conta de mim? E aí o mais interessante que eu vejo aqui ele falando, confia em Deus, eu ainda vou louvá-lo. Não importa a situação que está acontecendo, eu estou me sentindo assim. Eu não estou bem, mas eu preciso identificar, eu preciso vivenciá-la. E eu ainda vou louvar a Deus, porque Ele ainda vai me tirar desta situação. Né?
Em outro salmo, Davi também identifica o motivo da sua tristeza. Não lembro o salmo que é, mas ele fala assim: enquanto eu calei, presta atenção, calei, guardei, enterrei, amordaçou. Enquanto eu calei, ou seja, deixei de falar, deixei de confessar, deixei de expressar o meu pecado, os meus ossos se envelheceram dentro de mim. Ou seja, se entristeceu, se acabou, foi definhando. Então, às vezes, o motivo da sua tristeza, da sua angústia tem nome. É um pecado. E às vezes é nesse momento que precisa acontecer o quê? Confissão. Por isso que nós precisamos identificar o espiritual, o emocional, o que é realmente físico. Né? Identificar isso. E identificando isso, né? Se é pecado, confesse a Deus os seus pecados. Se liberte disso, deixe que Jesus venha te lavar. A Bíblia fala que Jesus, quando a gente confessa os nossos pecados, o Senhor vem e lava, nos dá vestes novas, mais brancas do que a neve. Ele nos purifica novamente, né? Então, outra coisa sobre confissão, lá em Tiago 5:16, a gente entende também, a gente aprende que conversar com alguém é importante. Às vezes a gente fala assim: eu confessei para Deus, eu já contei tudo para Deus, está tudo resolvido. Mas lá em Tiago 5:16 fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Deus perdoa pecados, mas a cura também vem quando a gente tem alguém para se abrir. Então, se você está mal, se você está angustiado, ou se você está em pecado, coloque seu coração diante de Deus, que é o fundamental da nossa vida. Mas não deixe de conversar com alguém. Não deixe de colocar para fora. Talvez você tenha um amigo maduro, tá? Não é qualquer um. Não vai conversar com qualquer um que não vai saber te ajudar. Porque existem aqueles que são ouvidos, mas não nos ajudam. Mas aqueles que são conselheiros sábios, que nos ajudam a sair daquela situação. Às vezes esse conselheiro só vai te ouvir. E é tudo isso que você precisa. Alguém que seja ouvidos para receber, para ouvir, para orar junto com você, para que a cura seja estabelecida. É isso que Tiago está falando. Confessem uns aos outros, converse, fale, coloque para fora, para que você seja curado. A oração do justo vale muito em seus efeitos. Se tiver um companheiro de jugo, alguém para caminhar junto com você, é fundamental, é essencial para a vida. Agora, se você já está num estágio, já está com algum problema mais acentuado, procure um profissional que possa te ajudar a sair disso. Né? Mas o importante, fale, converse, a cura através dos relacionamentos, a cura através da fala. Né? E por último, e não menos importante, né? Mais importante na verdade, como disse Davi, confie em Deus. Então, ele pode te encontrar no meio dessa turbulência aí que você está vivendo, essa turbulência emocional que você está vivendo. E nesse momento, ele pode te trazer uma transformação completa, um renovo completo. Ele pode te trazer um refrigério para a sua alma. É nesse momento que Jesus, ele olha para nós e fala assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, que estão cansados de carregar suas cargas, que estão pesadas. Tipo, talvez você esteja num momento que você não consegue mais sair disso. É nesse momento que Jesus te chama: vinde a mim. Porque o fardo de Jesus é leve e é suave, é suave. Então é aquele versículo que fala que nós temos paz. Mesmo quando tudo ao redor está meio turbulento, eu tenho todos os motivos do mundo para me preocupar. Eu tenho todos os motivos do mundo para andar ansioso. Mas Jesus, ele traz paz. Ele traz equilíbrio nesse momento de tamanha dificuldade. Então, se você ainda não teve esse encontro com Jesus, né, você pode fazer isso aí onde você está.
falar com Ele, pedir para que Ele entre na sua vida, para que Ele transforme o seu coração, né? E para que Ele faça morada, seja o Senhor absoluto da sua vida e transforme e mude a sua história. A Bíblia diz que Deus está com os ouvidos atentos para nos ouvir e está com os braços estendidos para nos receber. Então não importa onde você está, não sei onde você está agora assistindo essa live. E se você não encontrou Jesus ainda, peça a Ele para fazer morada na sua vida e creia que você ainda o louvará. Amém? Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo seja completando essa palavra no seu coração. Beijo!